As Cavernas de Aço é um romance de ficção científica escrito por Isaac Asimov, publicado pela primeira vez em 1954. O romance se passa em um futuro distante, onde a Terra é um mundo superpovoado e poluído. A maioria dos humanos vive em megacidades, enquanto a natureza foi reduzida a pequenas áreas chamadas Cavernas de Aço. O romance acompanha a história de Elijah Baley, um detetive da polícia de Nova York, que é chamado para investigar o assassinato de um robô. Baley é um homem cético em relação aos robôs, e ele acredita que eles são capazes de cometer crimes. Ao longo da investigação, Baley descobre que os robôs são mais complexos do que ele pensava. Ele também descobre que há uma conspiração para desacreditar os robôs e prejudicar a humanidade. O romance começa com o assassinato de um robô chamado R. Daniel Olivo. Baley é chamado para investigar o crime, e ele é acompanhado por um robô chamado R. Daniel Olivo. Baley e Daniel viajam para a cidade de Aurora, onde eles encontram o criador de Daniel, Dr. Susan Calvin. Calvin é uma psicóloga robótica que acredita que os robôs são capazes de cometer crimes. Baley e Daniel continuam sua investigação, e eles descobrem que o assassino é um humano. O assassino é um homem chamado Joseph Schwartz, que é um membro de uma organização secreta que acredita que os robôs são uma ameaça à humanidade. Schwartz é preso, e Baley é forçado a reconsiderar suas crenças sobre os robôs. Ele percebe que os robôs são capazes de fazer o bem, e ele começa a trabalhar para construir um relacionamento mais harmonioso entre humanos e robôs. As Cavernas de Aço é um romance bem escrito e inteligente. Asimov explora temas complexos de forma envolvente. O romance é uma reflexão sobre a natureza da inteligência artificial, da relação entre humanos e robôs, e do futuro da humanidade. Pontos positivos. Imaginação. Asimov cria um mundo de ficção científica fascinante. Temas. Asimov explora temas complexos de forma inteligente. Escrita. O romance é bem escrito e fácil de entender. Pontos negativos. Alguns leitores podem achar o romance um pouco lento. As Cavernas de Aço é uma leitura obrigatória para qualquer fã de ficção científica. O romance é divertido, estimulante e nos faz pensar sobre o futuro da humanidade. Aqui estão alguns pontos específicos que valem a pena destacar na avaliação do romance. Asimov cria um mundo de ficção científica fascinante. O cenário do romance, um mundo superpovoado e poluído, é original e intrigante. Asimov explora temas complexos de forma inteligente. O romance aborda temas como a natureza da inteligência artificial, da relação entre humanos e robôs, e do futuro da humanidade. Asimov faz isso de forma envolvente e desafiadora. O romance é bem escrito e fácil de entender. Asimov é um mestre da escrita de ficção científica. Ele é capaz de criar histórias que são ao mesmo tempo inteligentes e divertidas. As Cavernas de Aço é um romance clássico da ficção científica. É uma obra bem escrita e inteligente que explora temas complexos de forma envolvente. O romance levanta questões interessantes sobre a natureza da inteligência artificial. Asimov sugere que a inteligência artificial pode ser tão complexa quanto a inteligência humana. O romance também explora a questão da relação entre humanos e robôs. Asimov sugere que humanos e robôs podem viver em harmonia. O romance é uma reflexão sobre o futuro da humanidade. Asimov sugere que a humanidade pode enfrentar desafios significativos no futuro, mas que ela também pode superar esses desafios.